Professor, a pepsina é uma enzima de onde? Qual a função do ácido clorídrico, HCl? Quais são os componentes básicos do sistema digestório? Essas questões são básicas. Você não pode ir para uma prova de Enem sem conhecer certas particularidades. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje: Fisiologia Humana, Sistema Digestório, na nossa Biorevisão, Conceitos Básicos. Vamos lá? Ok, Biorevisão, Conceitos Básicos. Tema de hoje: Sistema Digestório. Primeiro questionamento. A mucosa gástrica libera enzimas proteolíticas ativas no lume do estômago, as pepsinas. O que está correto aí? A mucosa gástrica realmente produz enzimas, libera enzimas proteolíticas a nível de estômago, só que no caso da pepsina, não é liberado pepsina, é liberado o pepsinogênio, que é a forma enzimática inativa que será ativada no lume do estômago, não é isso? No lume do estômago, através do ácido clorídrico ou HCl, certo? Não esqueça disso. A vesícula biliar é um órgão digestivo que contém um conteúdo enzimático importante para a digestão das gorduras no intestino delgado. Absolutamente incorreto. A vesícula biliar contém a bile sintetizada pelo fígado, mas a bile contém ácidos e sais biliares e serve apenas para emulsificar as gorduras, para facilitar o processo digestivo das mesmas a nível intestinal. A bile não é um conteúdo que apresenta enzimas, ok, galera? É apenas uma substância para emulsificar as gorduras, facilitando a atividade das lipases que irão atuar na quebra dessas gorduras a nível duodenal no intestino delgado. Próximo item. A secreção pancreática exócrina é controlada através de dois hormônios, a secretina e a colecistoquinina. Está correta a alternativa. A secretina é um hormônio produzido pelo duodeno que induz o pâncreas a produzir o seu suco pancreático, que irá auxiliar a digestão a nível duodenal. A colecistoquinina, também conhecido como CCK, produzirá então as contrações específicas dos ácidos pancreáticos, liberando então o conteúdo enzimático do pâncreas a nível duodenal. Vale salientar que a colecistoquinina também produz as contrações da vesícula biliar, de modo que a bile seja jogada a nível de duodeno, certinho? Os nutrientes resultantes da digestão, tais como monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos, são transportados pelo sangue. Olha só, a finalidade da digestão, entendido ou não, é reduzir, fragmentar o tamanho das partículas alimentares para o nível de nutrientes para facilitar o processo de absorção. Carboidratos, de um modo geral, que são ingeridos na alimentação, serão reduzidos à forma de monossacarídeos, proteínas ao nível de aminoácidos e lipídios ao nível de ácidos graxos. Beleza? Só que monossacarídeos e aminoácidos são transportados pela corrente sanguínea para tecidos e células, mas os ácidos graxos, pelo fato de ser insolúvel em água, tá certo? Quando se fala em lipídios, a gente sempre tem que analisar a questão da insolubilidade em água. Ácidos graxos de cadeia longa são absorvidos pelas células da mucosa intestinal, empacotados em proteínas, formando quilomicrons, e esses quilomicros serão transportados pela
linfa, até os tecidos onde eles serão utilizados. Então a alternativa fica falsa, porque monossacarídeos e aminoácidos podem ser transportados normalmente via corrente sanguínea, mas os ácidos graxos serão transportados pela linfa, empacotados em proteínas, e aí essa estrutura passa a ser denominada de quilomicros. O tripsinogênio, forma inativa, é convertido em tripsina, forma ativa, no duodeno por ação da enteroquinase, absolutamente correto, tá? 2 dados que você não pode esquecer. A nível estomacal, ok? O pepsinogênio é a forma enzimática liberada, que é ativada pelo HCl, formando a pepsina, que é a enzima ativa. Do mesmo modo, o tripsinogênio pancreático liberado no duodeno será ativado pela enteroquinase intestinal, formando a tripsina, que é a enzima ativa. Super importante, você não pode ir para uma prova de Enem sem ter em mente isso de forma clara sobre fisiologia do processo de digestão. Próximo item, a enzima lactase é produzida pelo pâncreas, absolutamente incorreto. A lactase é a enzima produzida a nível intestinal, é uma enzima do suco intestinal, do suco entérico, a enzima responsável por digerir a lactose, que é um disacarídeo, tá certo? O suco entérico ou suco intestinal, ele é responsável por produzir as enzimas disacaridases. Tá? A lactase, que digere a lactose, que é um disacarídeo formado por galactose e glicose. A sacarose, né? O suco intestinal, então, vai conter a enzima sacarase, que quebra a sacarose, que é um disacarídeo formado por glicose e frutose, certinho ou não? E você tem a maltose, que é um disacarídeo derivado da quebra do amido e que é digerido pela maltase na quebra, liberando 2 moléculas de glicose. Beleza? As enzimas disacaridases são do suco intestinal, são do suco entérico e não do suco pancreático. Próximo item. Os íons bicarbonato liberados pelo pâncreas no intestino delgado neutralizam a acidez do quimo proveniente do estômago, absolutamente correto. Você sabe que o estômago é ácido, pH 2, o intestino é básico, pH 8, a massa, o quimo ácido proveniente do estômago, quando chega a nível duodenal, tá? As enzimas, então, do duodeno, que são enzimas que operam em meio básico, entendido? Elas não vão conseguir efetuar, dar continuidade ao processo de digestão, já que o maior percentual da digestão humana ocorre exatamente a nível de duodeno, mas o duodeno é básico. E as enzimas duodenais são basófilas. As enzimas do estômago são acidófilas, especializadas em meio ácido. É preciso neutralizar essa acidez. É aí onde o pâncreas entra, liberando íons bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo proveniente do estômago, para que o meio possa ser mais basificado e as enzimas do suco intestinal e do suco pancreático possam então atuar nessa massa e dar continuidade ao processo de digestão. Absolutamente correto. Próximo item, a função básica do sistema digestório é quebrar os nutrientes em partículas menores para que possam ser aproveitados pelo organismo. Tem um detalhe super importante que deixa a alternativa falsa. Qual é esse detalhe, professor? O sistema digestório não quebra os nutrientes. O sistema digestório quebra alimentos em nutrientes. Os nutrientes já são as substâncias absorvíveis pelo sistema digestório e que resultam do processo de digestão. Show de bola? O metabolismo da glicose, resultante da digestão dos carboidratos, envolve a ação da insulina hiperglicemiante e do glucagon hipoglicemiante produzido pelo pâncreas. É verdade que a insulina e o glucagon são produzidos pelos grupamentos endócrinos do pâncreas, são hormônios responsáveis pela regulação da glicemia. Só que a insulina
produzido pelas células beta pancreáticas não é hiperglicemiante, é hipoglicemiante. Reduz os níveis de glicose na corrente sanguínea porque faz com que o fígado polimerize glicose em glicogênio. O glucagon, produzido pelas células ilhotas Langerhans do tipo alfa, dos grupamentos endócrinos do pâncreas, não é hipoglicemiante, é hiperglicemiante, porque atua no fígado, fazendo com que o fígado quebre glicogênio, liberando glicose para a corrente sanguínea. Então, isso é o que invalida a nossa questão, beleza? Os ácidos graxos de cadeia longa são esterificados em triglicerídeos no retículo endoplasmático liso dos enterócitos e no Golgi. Eles se ligam a proteínas constituindo os quilomicros absolutamente correto, e aí essas partículas, esses quilomicros, serão então transportados pelo sistema linfático, beleza? A língua auxilia na mastigação e na deglutição dos alimentos consumidos pelo ser humano. Exatamente, a língua é importantíssima na movimentação do bolo alimentar na cavidade bucal, facilitando o processo de mastigação, facilitando o processo de insalivação, para que haja digestão química. Você sabe que na boca encontramos uma lipase, que é chamada de lipase lingual, mas é uma lipase fraca, e encontramos a pitialina ou amilase salivar, responsável pela sacarificação do amido. Então o papel da língua está relacionado exatamente nessa movimentação, facilitando insalivação, facilitando mastigação, facilitando a deglutição dos alimentos. As principais enzimas produzidas pelo pâncreas são a amilase, a tripsina, a lipase e a bile, que auxilia na quebra dos lipídios. A amilase está correto, porque você tem a amilase pancreática. A tripsina e a quimiotripsina também são enzimas do suco pancreático. A lipase pancreática, que é uma lipase forte, que consegue digerir os lipídios de maneira eficiente, o que não acontece com a lipase lingual e não acontece com a lipase gástrica, que forma o suco gástrico a nível estomacal. Agora, bile, já falamos, bile não contém enzimas. Bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e serve para fazer a emulsificação das gorduras, facilitando então o processo de digestão a nível do duodenal, intestino delgado. A enzima presente no suco gástrico, produzida em grande quantidade no estômago de recém-nascidos, provocando a coagulação do leite, é denominada de renina, absolutamente correta. A renina é uma enzima do suco digestivo estomacal, do suco gástrico, mas que está presente em indivíduos na fase de lactação, na fase de amamentação, até porque eles só ingerem leite, que é o alimento primário dos mamíferos. Só que a renina, promove certa desnaturação nas proteínas do leite, coagulando esse leite a nível estomacal, fazendo com que ele passe mais devagar para o duodeno, espaçando melhor as refeições do lactante. À medida que você cresce, torna-se desnecessária a renina porque você se alimenta de outras coisas. Entendido? Aí ela praticamente desaparece na síntese do suco gástrico. Próximo item, a epiglote é uma estrutura anatômica cuja característica é abaixar-se sobre a laringe, no momento da deglutição e levantar-se no momento da respiração ou fala. Absolutamente correto. A faringe, que é um órgão relacionado ao sistema digestório, mas que também está relacionado ao sistema respiratório. A faringe, na região inferior, ela se bifurca, pegando o esôfago para um lado e pegando a laringe do outro lado. Nessa laringe, no orifício da laringe, que é chamado de glote, você tem uma cartilagem lá que tampona isso no momento da deglutição, evitando que caiam fragmentos que vá para o sistema respiratório e que você engasgue. Certo ou não? Próximo item, o sistema digestório apresenta órgãos anexos, tais como as glândulas salivares, fígado e pâncreas. O caminho que o alimento percorre no canal alimentar é boca, esôfago, estômago, intestinos, reto e ânus. Absolutamente o quê?
correto. Ele podia ter colocado aqui boca, faringe, esôfago, sem problemas, mas como a faringe é um órgão que tem comunicação para o sistema respiratório também, e ele queria citar apenas as vias de natureza digestiva, boca, esôfago, estômago, intestino, reto, terminando em ânus. Próximo item, o intestino grosso é constituído de jejuno, íleo e cólon. Alternativa incorreta, tá certo? O intestino grosso, tá certo? É formado pelo seco, depois do seco vem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto, terminando em ânus. O intestino delgado é que é constituído por duodeno, jejuno e íleo. Jejuno é exatamente as dobras intestinais, o tubo que é cheio de dobras e é cheio de vilosidades do seu interior para fazer a absorção dos alimentos, e íleo, que é a porção final do intestino delgado. Beleza? O fígado é uma glândula média, principal órgão metabólico e considerado uma glândula exócrina. Absolutamente correto sobre o fígado, que é uma glândula anexa do sistema digestório, produzindo a bile, elemento importante para favorecer a digestão de gorduras a nível de duodeno. Próximo item, lipases são enzimas que digerem lipídios, sendo encontradas nos 3 compartimentos digestivos. É verdade. Lipase lingual, lipase gástrica e lipase pancreática a nível de duodeno. Lembrando que a lingual e a gástrica são lipases fracas e a lipase do pâncreas, a lipase pancreática, é uma lipase forte. E a sua atividade é auxiliada pela bile. Então está verdadeira a alternativa. A gastrina, produzida no pâncreas, estimula a secreção do suco gástrico no estômago. A gastrina promove exatamente a secreção de suco gástrico a nível estomacal, mas a gastrina é produzida, é sintetizada pelo próprio estômago. Dos 4 hormônios que regulam a atividade hormonal da digestão, a gastrina é produzida pelo próprio estômago e os demais pelo duodeno. A enterogastrona, a secretina e a colecistoquinina. Belezinha? Então fica falsa a alternativa. Próximo item, a enterogastrona, produzida pelo duodeno, inibe a gastrina e estimula a mobilidade estomacal. Isso. A enterogastrona, produzida pelo duodeno, inibe a produção de gastrina pelo estômago e estimula os movimentos peristálticos do estômago, impulsionando o quimo, a massa alimentar estomacal, para o duodeno, para a continuidade do processo de digestão. Está absolutamente correto. A doença celíaca é caracterizada por predisposição genética, ocasionando intolerância ao glúten, polissacarídeo comum em cereais, sendo, portanto, uma doença autoimune. Incorreto. Só por um detalhe, o glúten, que é encontrado realmente em cereais, não é um polissacarídeo, não é um açúcar, é uma proteína. Essa proteína, em determinados indivíduos, devido a certa predisposição genética, essa proteína é entendida como antígeno, levando o organismo a sintetizar anticorpos contra essa proteína. Esses anticorpos terminam agredindo as vilosidades intestinais, olha só, produzindo atrofia dessas vilosidades, o que vai dificultar consideravelmente a funcionalidade normal do intestino. E uma das funcionalidades normais é exatamente a absorção de nutrientes. Beleza? Próximo item, a intolerância à lactose é devido à incapacidade do indivíduo promover a digestão da lactose, um disacarídeo em unidade simples. Isto deve-se à não produção da lactase, uma enzima intestinal. Absolutamente correto. Ok? Falta no indivíduo que tem intolerância à lactose a enzima lactase que digere o açúcar do leite, tá? Que é a lactose, formado pela reunião de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Próximo e último item, a bactéria H. pylori, Helicobacter pylori, leva a diminuição na produção de ácidos gástricos e enzimas, dificultando a esterilização e digestão dos alimentos ingeridos. Afirmativa,
absolutamente correta. É uma das bactérias extremamente importantes nesse processo aí que leva à gastrite no tubo digestório humano. Beleza? Estes foram então os conceitos básicos importantes sobre sistema digestório que não podem faltar na sua bagagem de conhecimento para a prova do Enem. Mande bem no Enem. Nos encontraremos na próxima revisão, biorevisão, conceitos básicos. Até lá!